Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Eu estou bem. Estou aqui, ó, com espírito natalino, em ritmo de Natal, porque essa semana é semana de Natal. Mas eu não vou cantar para vocês a música da Simone. Podem ficar tranquilos que eu vou poupar vocês desta vergonha que eu passaria. Bom, chegamos ao 6º capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito. E esse 6º capítulo, ele vai falar sobre um compromisso perturbador, a ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. E olha que coincidência, para quem acredita em coincidências, pois eu acho que nada é por acaso, a gente falar sobre reumanização justamente na semana de Natal. Eu acho que esse mês, né, o mês de dezembro, ele já começa imbuído de um espírito natalino, as pessoas já começam a relembrar as coisas que passaram, pensar nas pessoas que lhes são queridas. Em geral, isso que acontece nessa época. Só que o que acontece? Infelizmente, o espírito natalino não fica o ano todo com a gente, né? Seria tão bom que se o ano todo a gente fosse mais amigável, que a gente fosse mais gentil, né? Que a gente pensasse nas pessoas que a gente ama e ligasse para elas, não só para desejar Feliz Natal, mas para perguntar: oi, como que você tá? Como que foi seu trabalho hoje? Né? Não só no Natal e no Ano Novo, mas sim durante todo o ano a gente fazer esses pequenos gestos de carinho e de atenção. Mas se você está chegando aqui agora, o meu nome é Rosângela e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E nesse capítulo 6, eu já vou começar lendo um trechinho porque ela traz a definição de líder. E aí eu vou ler e já vou explicar um pouquinho para vocês porque que eu já começo o capítulo fazendo uma pequena leitura. Antes de iniciarmos este capítulo, quero esclarecer o que entendo por líder. Líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. O termo nada tem a ver com posição, status ou quantidade de subordinados. Escrevi este capítulo para todos nós, pais, mestres, voluntários e chefes, para todos aqueles que estiverem dispostos a viver com ousadia e liderar. Então, ela traz aqui que um líder não é uma questão de cargo, não é uma questão de poder. Nós sermos líderes, nós podemos ser líderes em qualquer lugar, que nem eu sou professora. Então, na minha sala eu exerço uma liderança, na minha casa eu sou mãe, eu exerço uma liderança. Então, todos nós, de alguma forma, somos líderes. Na menor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, nós somos líderes da nossa vida. E aí, se a gente, dentro da nossa vida, a gente pode despertar potenciais das pessoas que estão ao nosso redor, que beleza que seria isso, não é, minha gente? Eu acho incrível essa possibilidade. Então, ela faz um link entre as empresas e as escolas. Por que ela traz as duas instituições no mesmo capítulo falando sobre reumanização? Porque ela tanto trabalha em escolas, né, a autora, ela tanto dá palestras em escolas quanto em empresas, né, quanto formação de funcionários. E ela percebe que o que acontece, a falta de criatividade, de inovação, as lacunas que existem nas empresas, elas começam já no tempo de escola. Porque o que acontece? Na escola, o professor, o que ele espera da gente, né? O ensino tradicional, que nós encontremos a resposta certa, de cabeça baixada e de boca fechada, né? Em geral, aquele aluno que é muito perguntador, muito conversador, o professor acaba perdendo um pouco da paciência com ele. E nisso, o que vai acontecendo? Vai minando, né? Vai minando a nossa curiosidade, vai minando a nossa vontade de aprender. Então, infelizmente, tá, gente? Estou falando, eu sou professora há 10 anos, efetivamente, né, como profissional, mas há quase 20 como professora de reforço, professora de EJA. O ensino tradicional, ele não funciona mais, não é mais o que resolve para a nossa geração. Hoje em dia, a informação chega muito rápido e o nosso ensino tradicional, lembra, quem tá me assistindo agora, que foi alfabetizado lá na década de 70, de 80, vai lembrar que a gente aprendia pelo caminho suave, né? Então tinha lá a ordem de aprender, né? O babebi babu, mamemi mamu, tatati tatu. Aí o que acontece? Eu quero escrever tomate, mas não cheguei ainda na lição do tatati tatu. Como que eu escrevo tomate?
Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo que o ensino tradicional assim, está muito ultrapassado, porque ele traz algumas questões que não nos satisfazem mais para a nossa geração, para os anos 2000. Nós já estamos em 2020, né? 2021 batendo na nossa porta. Então, nós precisamos, sim, não só de uma reumanização na educação e no trabalho, mas sim de uma revolução de aprendizagem e de trabalho também. Mas como que a gente faz isso? Reumanizando, deixando de trabalhar como máquina, que o ensino tradicional ele veio da Revolução Industrial, em que a gente vinha lá, conteúdo, e a gente era realmente ensinado a entrar em fila, a cumprir horário, porque o que acontecia nas indústrias, você não precisava pensar, você só tinha, sua função era só empacotar. Só empacotar, você não precisava pensar. Ou era só encaixotar. Então, a escola tradicional, naquela época, ela funcionou, mas hoje em dia, a tecnologia e a informação nos obriga a sermos mais criativos, mais dinâmicos. Então, a escola precisa nos dar essas oportunidades. E a BNCC, agora um pouco, abre um parênteses aí, tá, gente? Um pouco técnico da minha área. A BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, que é um documento que foi homologado em 2018, para ser efetivado nas escolas até 2020, ela traz essa oportunidade, né, de reconstrução da educação, né, de ampliação, porque ela propõe que a gente leve aos alunos vivências, experiências, e não mais que seja uma educação só conteudista. Então, a gente tem essa oportunidade. Mas a gente, como eu já disse em alguns capítulos atrás, a gente não aplica aquilo que a gente não tem. Então, é muito difícil a gente aprender ensinar diferente da forma que a gente aprendeu, né? Então, a gente precisa abrir as nossas mentes para ampliar esse horizonte, para entender que aquilo que funcionou para mim não funciona mais para o meu filho, não vai funcionar muito menos para o meu neto. Então, para a gente entender sobre essas questões, para reumanizar a educação e o trabalho. E aí ela traz... ela faz um resgate sobre o assunto da vergonha, como a escola e o trabalho, eles recompensam as pessoas pelo método de vergonha, né? Ela traz algumas histórias. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a vergonha. Pelo que eu aprendi com a pesquisa e pelo que eu observei nos anos em que trabalhei com líderes de escola e de empresas de todos os tipos e tamanhos, acredito que devamos reexaminar completamente a questão da motivação, para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado. Os líderes precisam se comprometer a reumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos. Aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Isso é o que chamo de compromisso perturbador. Então, quando ela fala de reumanizar e ser um compromisso perturbador, é porque, como a gente já vem falando nesse livro todo, para nós nos tornarmos, nos aceitarmos, termos amor próprio, a gente precisa aceitar a nossa vulnerabilidade e combater a vergonha. Lembra que a vergonha, quanto menos a gente fala, mais ela vira um monstro e toma conta de nós? E é isso que acontece tanto na escola quanto no trabalho. Ela trouxe duas histórias que ela trouxe das pesquisas dela, né? A história do Dom e da Silvia. O Dom era um funcionário de uma empresa que ele conta para ela, né, após uma palestra, que a melhor sala lá da empresa, ela era para a pessoa que ia melhor lá durante o trimestre. E ele vinha sendo melhor nos últimos 6 trimestres. Então, ele podia estar assim, extremamente contente, porque ele era o melhor funcionário da empresa. Só que ele estava desconfortável com a situação. Então, quando ele assiste a palestra dela, ele entende que ele sentia vergonha de ser o melhor. Não porque ele era o melhor, mas sim pelo constrangimento que era causado com os colegas de trabalho em volta dele. Inclusive, por ele ter sido o melhor durante 6 trimestres, o patrão dele chega um momento que ele fala assim, não, nós vamos mudar essa forma de premiação porque eu quero constranger mais ainda os seus colegas de trabalho. Então, ele acaba pedindo demissão e leva o trabalho dele para outro lugar. A Silvia também foi bem semelhante. Ela era uma funcionária muito boa e em um determinado momento ela cometeu um erro e eles perderam um cliente. Aí, a partir desse dia, o chefe dela, que mantinha um quadro na sala de reuniões de ganhadores
e perdedores. E o nome dela saiu do lado dos ganhadores e foi para o lado dos perdedores. E aquilo dentro dela alimentou uma tristeza, assim, uma incapacidade que ela não conseguia mais nem cumprir a função dela. Ela não conseguiu mais trabalhar naquele lugar. Porque durante muito tempo ela foi muito boa funcionária e no momento que ela cometeu um erro, ela foi trocada de lista sem nem ser considerado todo o histórico que ela tinha na empresa. Então ela também pediu demissão e mudou de trabalho. Isso a gente está falando nas empresas. E a autora traz uma história que aconteceu com a irmã dela, que é professora também, porque a autora também, além dela ter essa pesquisa, ser autora desses livros, ela também é professora de universidade. E ela contou a história da irmã, que a irmã lá nos Estados Unidos existiu uma bonificação. Então é publicado no jornal os bônus que os professores ganham. Só que ela era professora de educação infantil e ela tinha sido classificada lá no jornal como o menor bônus, mas o que o jornal não sabia é que o menor bônus em valor de dinheiro era o maior na educação infantil. Isso não foi explicado, então ela também ficou extremamente envergonhada. E aí a autora conta que isso já tem pessoas se rebelando contra esse método, né, de premiação, porque ele expõe, né, em vez de você se sentir valorizado, você se sente constrangido. E inclusive tem até uma fala do Bill Gates que eu vou ler para vocês, que ela traz, que ele publicou, ele fez um artigo no New York Times. Achei. Bill Gates escreveu um artigo para o The New York Times. Desenvolver uma forma sistemática de incentivar os professores a melhorar essa ideia é a mais brilhante na educação de hoje. Mas uma maneira rápida de pôr tudo a perder é transformar isso em um exercício arbitrário de vergonha pública. Vamos criar um sistema que realmente ajude o professor a buscar aprimoramento. Então ele mesmo faz essa crítica. Então é muito bom a gente receber bônus pelo nosso trabalho? Sim, é muito bom. Mas isso de se tornar público e não ser explicado exatamente quais são essas escalas de bônus, isso é constrangedor. Então, quando ela fala lá no início, né, que ela fala sobre a vergonha e sobre como a gente mudar a forma que é vista a motivação, isso traz essa reflexão. Porque que acontecia? No início do trabalho, quando o trabalho foi inventado, a palavra trabalho vem de uma coisa que chama tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, os primeiros trabalhos que existiam, ele era tipo como um trabalho escravo, né? Você trabalhava ou você ia sofrer algum tipo de dor, né? E a gente ainda traz isso muito na nossa memória ancestral. Aí depois começou a ter o salário. Então, a gente trabalha por uma recompensa. Isso é uma forma de motivação. E em seguida veio o reconhecimento. Então, a gente também trabalha por ser reconhecido, por ter uma promoção no trabalho. Mas hoje em dia, essas motivações também não estão sendo mais suficientes. Então, é um momento que vem a motivação pelo propósito, que é uma palavra que está assim, super em moda. Tem gente que já criou até um certo ranço, digamos assim, né, sobre essa palavra. Mas, na verdade, ela é uma palavra extremamente importante, porque sim, quando eu trabalho por um propósito, significa que eu trabalho com paixão por aquilo que eu estou fazendo, eu trabalho porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Então, as pessoas ainda trabalham muito por recompensa, né? Elas falam assim, preciso trabalhar porque eu tenho os boletos para pagar no final do ano. Mas quando a gente trabalha por um propósito, quando a gente trabalha por uma coisa que a gente acredita, isso se torna muito mais prazeroso. E eu posso dizer isso de conhecimento próprio, né? Eu vivo isso, eu trabalho com uma coisa que eu amo desde o início, que é a educação, que é as minhas crianças, ou mesmo quando eu trabalhei na EJA, a educação como um todo, que é essa questão, como eu falei no meu primeiro vídeo lá, quem não assistiu pode voltar lá e assistir, em que eu me apresento, é o meu propósito de vida, né? É transmitir conhecimento, né? E por meio do diálogo, despertar conhecimentos, despertar consciência. Gente, eu tô um pouco emocionada, acho que é o espírito natalino. Mas é despertar consciências por meio do diálogo e do conhecimento. Esse é o meu propósito de vida, ou seja, sou professora. Então,
desde o início, o meu intuito sempre foi esse, a gente, por meio do diálogo, compartilhando os conhecimentos, a gente conseguir despertar essa consciência, porque o conhecimento, ele nos protege, né? Ele nos dá ferramentas para que a gente possa se defender, para a gente conseguir um trabalho melhor, para a gente poder argumentar quando a gente estiver numa fila de banco ou de médico, para a gente saber dos nossos direitos. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente entende as coisas, é quando a gente pode lutar por elas, né? A gente deixa de ser aquela pessoa que só obedece, segue ordens e não pense, não reflete sobre a vida que tem vivida. Isso que eu sempre trago, e esse livro traz muito essa questão. Então, quando a gente fala de motivação hoje em dia, a motivação que tem funcionado mais hoje em dia, que ainda não é a maioria, mas é o que tem tornado as pessoas mais felizes. Quando você fala de uma pessoa que tem sucesso no trabalho, que é bem sucedida, é porque ela encontrou o seu propósito de vida. Então, se você ainda não achou o seu, procure. Isso é um conselho que eu deixo. Já que dizem que conselho não é muito bom, né? Que se fosse bom a gente não dava vendia. Então, hashtag fica a dica, né? Procure o seu propósito. Mas vamos continuar. Aí ela vai trazer um trecho falando sobre diminuir as lacunas, né? Da questão dos valores, que é o capítulo 5. Lembra que eu falei que o capítulo 5 ele era uma introdução e depois ela ia trazer algumas práticas? Então ela vai falar um pouco sobre feedback. Então, tanto no trabalho quanto na educação, o que nos falta? Um feedback, é alguém que nos oriente, que nos fale aonde a gente precisa melhorar realmente. Então, hoje em dia, os feedbacks nas empresas, ou mesmo dos professores, são os feedbacks que são feitos para nos constranger, né? Em vez de o seu chefe te chamar lá para falar que você fez um bom trabalho e falar que você pode melhorar aqui ou ali, eles pegam e nos criticam, falam, você errou isso, e não trazem apontamentos de melhoria, não mostram, eles falam onde a gente errou, mas não falam onde a gente pode melhorar. E os professores também, eles corrigem as provas, mas eles não dão um feedback para o seu aluno falando assim, olha, você errou isso aqui, mas você acertou o processo, você errou nesse pedacinho aqui, presta mais atenção nisso. Então, o que tem nos faltado muito é o feedback. Então, eu vou ler um trechinho que ela vai falar sobre essa questão do feedback. O feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Se os líderes esperam um aprendizado verdadeiro, pensamento crítico e mudança, então o desconforto precisa se tornar normal. Sabemos que crescimento e aprendizado são desconfortáveis, e isso vai acontecer aqui, vão se sentir assim. Queremos que entendam que isso é normal e que será uma experiência em nossa organização. Vocês não estão sozinhos, apenas tenham a mente aberta e abracem essa causa. Esse modelo de desconforto normalizado deve ser adotado em todas as organizações. E aqui ela diz, e nas famílias também. Lembra dos diálogos difíceis, né? Que a gente falou lá sobre as virtudes praticadas e desejadas, que os pais foram e conversaram com o filho. Então, esse desconforto precisa ser normalizado. A gente sabe que as conversas vão ser difíceis. Elas nunca vão ser fáceis, gente. Não... Mas aí, quando você sabe que você vai sofrer esse desconforto, você normaliza isso e você vira uma prática as conversas desconfortáveis. Aprendi a ensinar lendo livros sobre pedagogia crítica e engajada de autores como Bell Hooks e Paulo Freire. No início, fiquei aterrorizada com a ideia de que toda educação transformadora passa por caminhos desconfortáveis e imprevisíveis. Agora, com mais de 15 anos de magistério na Universidade de Houston, sempre digo aos meus alunos, se vocês estiverem confortáveis durante as minhas aulas, eu não estou ensinando e vocês não estão aprendendo. Vai ser desconfortável, é normal e faz parte do processo. Então, vejam que ela é uma autora lá dos Estados Unidos e ela cita aqui Paulo Freire. Paulo Freire, ele é o nosso patrono da educação. Vocês já podem ter visto críticas sobre ele, porque ele dizia que a educação é um ato político. Então, tem muita gente que, nesse mundo que a gente vive, lembra da cultura da escassez, da polarização, ou eu sou viking, eu sou vítima, eu sou bom, eu sou mal, ou eu sou mocinho, eu sou bandido. Eles fizeram isso com o Paulo Freire. Como ele tinha uma frente política muito forte, então quem não é da frente política que ele acreditava, o critica e o tenta denigrir neste momento que a gente vive, né, na nossa educação.
Mas a verdade é que ele foi um profissional excelente, assim, em outros países ele é estudado em muitas universidades. Ele trouxe essa questão da educação transformadora e a pedagogia do oprimido na década de 60 para 70, gente. Então, o que ele traz ali é válido até hoje, a gente vive isso. Eu já li esse livro, A Pedagogia do Oprimido, já li A Pedagogia da Esperança, A Pedagogia da Autonomia, eu já li alguns livros de Paulo Freire, e ele é realmente, assim, no sentido da pedagogia, ele é o melhor que eu já li. Ele é a minha referência. E quando a gente trouxe lá no último capítulo a questão do discurso e da prática, eu aprendi com ele. É ele que dizia isso. Ele falava, o nosso discurso tem que ser alinhado com a nossa prática. E era isso que ele vivia, gente. Então, ele tinha, sim, uma frente política, isso é real, mas isso jamais pode diminuir o valor que ele deixou para a nossa educação brasileira. Então, muito cuidado a gente precisa ter antes de falar assim, Paulo Freire, não. Sim, Paulo Freire, sim, estudem, leiam. Sempre que alguém criticar alguma pessoa, ou pode ser qualquer autor ou qualquer pessoa, gente, tenta ouvir mais de uma opinião sobre a determinada pessoa, sobre determinado autor ou pensador. Porque sempre vai ter mais do que uma opinião e sempre vai ter uma vertente que vai ser positiva, sim, e uma vertente que vai ser negativa, porque a gente é assim, nós somos feitos de polos. Mas só que entre os polos existe uma gama incrível de variações. Então ele tem sim muito valor. Eu fiquei muito contente de ler nesse trecho do livro o nome de Paulo Freire. Agora, continuando. Depois de fazer essa minha defesa a Paulo Freire, né? Quem não concordar não tem problema, tá, gente? Mas eu gosto bastante. Ela vai falar agora um pouquinho sobre a prática dela de feedbacks, de como ela faz com os alunos dela, porque isso é uma prática que ela faz. Porque como que a gente normaliza o desconforto? Lembra isso? Quando eu li isso, eu até lembrei. A zona de conforto é onde a gente quer ficar, que a gente se sente bem. Quando a gente quer aprender alguma coisa nova, a gente vai ficar desconfortável. Eu quero aprender uma segunda língua, não é fácil. Eu quero aprender a dirigir um carro, não é fácil. Eu quero aprender a cozinhar. A primeira vez que você faz um bolo, deu certo? Dificilmente, gente. Então, todo o aprendizado, ele gera um desconforto. E aí ela traz como ela trabalha com os alunos dela. Então, na prática dela, os alunos, eles fazem seminários e aí eles dão feedback para eles mesmos. Então, o que está apresentando, o outro grupo faz a avaliação. E aí depois o outro apresenta, o outro grupo faz a avaliação. E o que ela pede? Que eles sempre destaquem 3 pontos fortes e uma oportunidade. Então, eu vou ler um exemplo que ela traz aqui, tá bom? Pontos fortes. Você conquistou meu interesse imediatamente com sua história pessoal e emocionante. Você usou exemplos que são relevantes para a minha vida. Você concluiu com estratégias práticas que se relacionam com o nosso aprendizado em sala de aula. Então, os grupos observaram esses pontos fortes. E a oportunidade. Suas histórias e seus exemplos fizeram com que eu me conectasse com você e com o que você disse. Mas tive dificuldade para ler o PowerPoint e escutá-lo ao mesmo tempo. Eu não queria perder nada do que você estava falando, mas me preocupei também em não perder os slides. Você devia usar menos palavras nos slides, ou talvez apresentar o trabalho sem usá-los. Você me ganhou sem eles. Então, aqui é uma oportunidade uma oportunidade de melhoria, né? Então, a pessoa que fez essa avaliação falou que os slides atrapalharam um pouquinho. Quando eu tenho o primeiro livro que eu li, ele não é público ainda, né? Eu devo torná-lo público, eu acredito que o ano que vem, porque eu fiz para um grupo específico. Eu usava, né, a apresentação e falava, e foi uma das dicas que me trouxeram, né? Falaram assim, não, que tal você ficar só você na tela? Eu confesso para vocês que eu fui aumentando, assim, eu fui me aumentando. Se vocês assistirem os meus vídeos, vocês vão ver que primeiro tinha o livro do lado, depois tinha do lado, e eu fui me aumentando na tela para vocês me verem. E isso é a forma como eu tô lidando também com a minha vulnerabilidade, com a minha vergonha de estar aqui, né, na frente da câmera falando com vocês todas as semanas. Aí ela vai falar, ela trouxe essa forma que ela trabalha lá com os alunos dela e ela também tem um checklist de como fazer um bom feedback.
E eu vou deixar também na descrição do canal uma indicação de um canal que chama Vânia Ferrariana, Pensamentos Transformadores, que eu conheci esse ano, esse canal. E eles trabalham especificamente com seleção, treinamento de RH, de firmas, assim, né? De empresas, instituições. Então, ela tem uns vídeos bem bacanas sobre feedback. Eu vou deixar um link, né, na descrição desse vídeo para vocês assistirem, e quem se interessar, acompanhar o canal, porque é extremamente interessante para esse mundo corporativo, para o mundo do trabalho. Quem quiser aprender mais, elas trazem muitas coisas, e elas trazem já isso que eu falei para vocês antes, que é possível sim ser feliz no trabalho. Isso é uma das frases delas, né? Então, elas têm uns 3 vídeos sobre feedback, eu vou deixar um aqui para vocês. E vou falar agora o checklist da autora, de quando ela vai dar um feedback, seja para os alunos, seja para as pessoas que trabalham com ela, o que ela faz. E aí, por isso que tá tudo no feminino, né? Estou pronta para um feedback quando... Aí eu vou ler para vocês. Quando estou disposta a me sentar ao seu lado, em vez do outro lado da mesa. Desejo colocar o problema na nossa frente em vez de entre nós ou esfregá-lo na sua cara. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que posso não estar entendendo a questão completamente. Quero reconhecer o que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Reconheço os seus pontos fortes e como você pode usá-los para vencer os seus desafios. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. Estou disposta a assumir a minha parte. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho em vez de criticá-lo por suas falhas. Consigo explicar como solucionar esses desafios e vai levá-lo a crescer e a aproveitar novas oportunidades. E consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você. Então, esse checklist sobre feedback eu vou deixar também na descrição do canal, porque ele serve não só para as empresas, para as professoras, mas servem também para as mães, para os pais, para os cônjuges, né? Para a sua família, porque quando a gente senta para conversar com alguém, é importante isso, que a gente esteja do mesmo lado da mesa, que a gente não coloque a mesa entre nós ou o problema entre nós. E pense sempre sobre isso. Antes de eu apontar um monte de defeitos, vamos pensar, vamos pôr na balança quais são as qualidades e os defeitos. E aí você chega com as qualidades, você traz as qualidades que a pessoa tem, e aí depois você aponta os defeitos, mas sem envergonhá-lo e culpá-lo, como ela colocou aqui, uma oportunidade de melhoria. Então, vocês viram, ela colocou lá, né, os alunos dela aprendem 3 pontos fortes e depois uma oportunidade de melhoria. Então, ele colocou lá o que tinha sido bom, mas o que ele podia melhorar. Então, isso é bom a gente exercitar. Não é uma coisa fácil, é desconfortável, mas quando a gente começa, aos poucos, a gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando. Bom, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Semana que vem vai ser o último capítulo desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu vi que provavelmente vocês perceberam que hoje eu estou um pouco acelerada, um pouco emocionada, mas é porque eu tenho sido muito abençoada, né? E eu estou, assim, ainda emocionada com tanto carinho que eu tenho recebido nos últimos dias, algumas mensagens. E aí, tudo que eu falo para vocês, gente, são exercícios que eu estou praticando e eu estou começando a colher esses frutos. Isso é tão incrível, vocês não têm noção. Então, eu só agradeço mesmo e não tenho como dizer, né? Não tenho como não dizer que eu não seja uma pessoa muito abençoada. E eu tinha ficado de trazer para vocês o nosso próximo livro, né? Para apresentar para vocês já irem pensando. E o livro está aqui, ó. Ele chama Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Então, a gente vai começar 2021 pensando nisso. E lembrando que a abundância não é ter tudo de todas as coisas. A abundância é ter o suficiente. Tá? O suficiente, gente. A gente não precisa de um monte de coisa. Então, espero vocês semana que vem para o último capítulo desse livro, encerramento do ano de 2020, que foi muito abençoado. Um beijo e até a semana que vem.